Vamos colocar no telão, então, tema de hoje, obras da carne versus fruto do Espírito, parte 1. Diz a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 17 a 25, dizem assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oremos a Deus. Senhor Jesus, Deus soberano, Deus todo-poderoso, aqui estamos para ouvir a Tua voz. E nesta hora é necessário, para ouvir a Tua voz, aquietar o coração, colocar os pensamentos cativos, presos agora, em obediência a Cristo. Jesus, nesta hora é necessário aquietar a alma, Jesus, para receber aquilo que vem do trono da graça de Deus. Tu tens o melhor alimento para nós nesta noite. Tu tens revelação, conhecimento profundo dos teus desígnios, dos teus propósitos para nos dar. E nós recebemos, Jesus, em nosso espírito, aquilo que vem como lição de vida, Pai. Aquilo que vem como modo de vida de um cristão, Jesus. Uma obra foi realizada na cruz do Calvário. E ninguém pode ignorar, Jesus, os efeitos dessa obra em sua vida. Os que se chamam pelo Teu nome, os que são salvos, os que passaram pelo novo nascimento, que são redimidos, regenerados, os que são selados com o Teu Santo Espírito, não podem negar, Jesus, aquilo que Tu fizeste na cruz, com atos, palavras, atitudes, comportamentos indevidos. Jesus, ensina-nos a viver o cristianismo, Pai. Ensina-nos, Senhor, a dar testemunho com o nosso rosto, com o nosso corpo. Ensina-nos a dar testemunho, Jesus, com os nossos relacionamentos, com a nossa forma de nos tratarmos, de negociarmos, de vivermos em família, de vivermos em corpo de Cristo. Jesus, ó Deus, que ninguém brinque com a Tua palavra, que ninguém brinque de igreja, de evangelho, que ninguém diga que sabe tudo. Nós estamos aqui, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Precisamos muito mais. Precisamos, Senhor, desta transformação dia a dia. Jesus, a Tua imagem, a Tua semelhança.
Fala-nos nesta noite, Senhor. Mostra-nos como viver a Tua palavra de forma prática, Jesus. Porque o mundo está cansado de religiosos. A sociedade está cansada de pessoas, Senhor, loucas. De pessoas que falam em Deus, mas não vivem Deus. Portanto, Pai, mostra que há um povo, Jesus, que Te teme e que vive a obra que Tu realizaste em nossa vida, Senhor. Que comece hoje uma série, Senhor, de tantas mensagens quantas forem necessárias, para que esta igreja, os que estão pela internet, os que vão ter acesso ao CD, DVD, que possam, Jesus, serem transformados de glória em glória na Tua imagem. E que possam ver, por isso, a vitória e a vitória e a vitória, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, nós oramos e recebemos com ações de graças essa palavra. E todos digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, filhos benditos, vasos de honra, vasos de misericórdia preparados de antemão para manifestar a glória do Todo-Poderoso, boa semente sobre esta terra, aqueles que são chamados de trigo do celeiro de Jesus, bom perfume de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, vitoriosos em Cristo Jesus. Nós começamos hoje uma série de estudos, uma série de mensagens que nos ajudarão a todos a entender e compreender a importância de conhecermos as duas naturezas que existem nos crentes. A natureza carnal e a natureza espiritual. Mais do que conhecer e compreender estas duas naturezas, nós vamos entender qual é a vontade de Deus em nos falar acerca deste assunto, a nos ensinar, a nos revelar coisas. Porque Deus espera que ao conhecermos essas duas naturezas que temos, todos nós saibamos separá-las, dividi-las, identificá-las. Qual é a minha natureza espiritual? Qual é a minha natureza carnal? Onde termina a minha carne? Onde começa o meu espírito? Onde termina o espírito e começa a carne? Nós vamos identificar o pecado no nosso corpo e nós vamos identificar a perfeição no nosso espírito. Só a palavra da graça de Deus pode fazer isso. Só a revelação da sã doutrina dá a um filho de Deus a capacidade, a capacitação de dividir estas duas naturezas, identificá-las e entender onde opera o pecado e onde opera a perfeição de Deus. Em Hebreus 4:12 diz a palavra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até ao ponto de dividir alma, esta alma é a carne, e espírito. Só a palavra de Deus é que divide alma de espírito. Só esta palavra que é viva e eficaz, não é a lei, não é a palavra da lei mosaica, mas a palavra do novo pacto, da nova aliança, que tem vida, que é eficaz e que corta a ponto de dividir essas duas naturezas. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, por favor, não falte aos cultos, não dê desculpas, porque
Deus me inspirou, depois de muita oração, a tratar desse assunto para o nosso bem, para o nosso progresso, para que as retribuições cheguem de fato, para que as fartas colheitas se manifestem, para que haja harmonia nos nossos lares, para que haja convivência santa na igreja, para que verdadeiramente a unidade que o Senhor espera do seu povo seja possível. Depois desta série de mensagens, muitos entre nós não serão mais os mesmos. Haverá grandes benefícios, grandes retribuições de Deus em nossa vida. Para você entender sobre o que nós vamos tratar, eu coloquei no tema da mensagem, obras da carne versus. Este sinal versus mostra que há uma oposição, lados opostos, lados contrários, lados inimigos. Toda vez que nós vamos assistir a uma competição, você pode ver que muitos meios de comunicação usam este sinal, como um sinal de adversários, oponentes, times diferentes, né? Pessoas que vão disputar alguma coisa. Um dos esportes que mais usa este símbolo é, hoje, o Ultimate Fighter. São as lutas, são estas, enfim, aquele vale tudo, vários tipos de técnicas de luta. Porque se colocam de cada lado, dois oponentes que vão com tudo para vencer o outro, com toda a sua técnica. E ali existem técnicas de karatê, de judô, de muay thai, enfim, de jiu-jitsu e de tantas outras dessas atividades, que as pessoas somam, né, estas técnicas todas e depois elas vão para o fight. Para você entender a guerra que nós temos interior, para você entender o que estas duas, ou o que são estas duas naturezas, a carnal e a espiritual, eu coloquei algumas fotos, algumas imagens no telão, que eu queria que você entendesse que isto aqui que eu vou mostrar agora é fichinha, perto da luta que você e eu temos todos os dias. Pode colocar, por favor. Você vai ver ali oponentes e você vai ver ali muito sangue, nariz quebrado, porque um vai com tudo para vencer o outro. E o outro vem com golpe, e ali a coisa é pesada. Se alguém assistiu ou assiste essas lutas, você vê que ninguém sai muito normal daquele ringue, não. Sai todo mundo meio zonzo, quebrado, espatifado, no mínimo sangrando, com o olho estourado, o supercílio aberto, e etc, etc. Pode pôr mais. Às vezes se vai ao chão, se vai à lona, como se diz, num golpe. Pode pôr o outro. Mas eu queria dizer que eu coloquei ali uma foto de alguém nocauteado. Todos os dias, uma das duas naturezas, ou a carnal ou a espiritual, é nocauteada. Todos os dias. Nós temos muitas situações na vida, nós temos muitas oportunidades no nosso viver diário, de vermos a guerra que existe entre estas duas naturezas, a espiritual e a carnal. E somos nós que damos a vitória a uma ou a outra, levando sempre uma delas a nocaute, porque quando a outra ganha, ela não ganha por pontos. No caso da batalha espiritual, da batalha entre carne e espírito, o ganho, a vitória de uma das naturezas nunca é por pontos. É sempre porque houve um nocaute. Ou o espírito foi nocauteado, ou a carne foi nocauteada.
E eu quero, com essas imagens, mostrar o quê? Que é muito mais do que essa luta. Essa luta, esses oponentes, eles não lutam todos os dias, durante toda a sua vida. Não, eles têm lutas marcadas. Eles têm lutas planejadas, programadas. Às vezes lutam seguidamente, mas é um campeonato. Mas você e eu temos uma luta ferrenha, sangrenta, doída, que leva a nocaute uma das nossas naturezas todos os dias da nossa vida, até o último fôlego de vida. Nós temos um ultimate fighter na nossa vida, com as duas naturezas, espiritual e carnal. Às vezes há sangue, sim. Às vezes há dores. Às vezes há fraturas. Às vezes há um estontear. Às vezes até uma perda de sentidos. Se perde muito nessas lutas. E nós vamos aprender com estes estudos, vocês têm mais alguma? Como é que nós vamos nos posicionar? Porque o tempo todo você tem a sua natureza carnal e a sua natureza espiritual num ringue. Todo o tempo. Talvez alguns nunca se deram conta de que há uma luta constante em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, com as pessoas, nos negócios, com a saúde, quando vem uma enfermidade, uma má notícia, uma questão financeira, uma escolha a fazer, um diálogo, um namoro, um noivado, um casamento, um relacionamento na igreja. O tempo todo, todos nós estamos com uma batalha dentro de nós. Ou vence a nossa carne, ou vence o nosso espírito. Então, depois dessas imagens, que eu espero que elas sirvam apenas para você abrir a mente, para que a coisa é muito mais séria, para entender que é muito mais sério do que nós podemos imaginar. Eu quero começar com João, capítulo 10, versículos 10 e 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, nós todos sabemos que Jesus veio trazer vida em abundância. Nós todos sabemos que ele se fez homem para pregar o reino, para morrer em sacrifício maldito na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, nos resgatando das mãos do diabo, nos dando vida eterna, nos livrando da morte eterna e do inferno. Mas neste versículo há algo mais profundo. Quando diz o ladrão, coloca para mim de novo 10. O ladrão vem somente, aqui tem algo mais para entendermos. O ladrão está se referindo, este ladrão está aqui parafraseando o inimigo das nossas almas, o adversário, o confusão, né? Diabolos significa confusão. Satanás, Lúcifer, adversário. Quando foi exatamente que o ladrão roubou, matou e destruiu? Porque às vezes dá a impressão que ele continua roubando, que ele continua matando e que ele continua destruindo. E as pessoas não sabem quando de fato isso aconteceu. Satanás não está agora matando, roubando e destruindo. Ele veio a existir e a agir para isso. Mas Satanás roubou, matou e destruiu o homem quando ele enganou o primeiro casal, Adão e Eva. Ele matou o homem, porque você sabe que o homem não foi feito por Deus para morrer. Mas, pela desobediência, o homem aceitou aquele convite, aquela proposta enganosa da serpente, que era Satanás encarnado, e pela desobediência, ele pecou e passou a morrer. Então, o diabo matou o homem
quando o homem aceitou a proposta dele, passou a morrer. O diabo roubou do homem a bênção de reinar. Anteriormente, você sabe que antes do pecado o homem reinava. Ele dava nome aos animais, ele dava nome às árvores, ele dava nome às frutas, ele dava nome a tudo. Mas quando o homem pecou, o diabo lhe roubou a bênção de reinar. E o diabo destruiu o homem através da injeção, porque houve uma troca. Quando o homem aceitou a proposta do diabo e pecou, desobedecendo a Deus, aquilo que era do homem, autoridade, domínio, poder, passou para o diabo, e aquilo que era do diabo passou para o homem. Então, houve como uma injeção no homem, e ali entrou na carne do homem a concupiscência, a corrupção, o engano, a mentira e todos os atributos do diabo. Nessa passagem, Jesus deixa muito claro o mal que o diabo fez à humanidade. Mas na mesma passagem, Jesus mostra o bem que ele trouxe à humanidade. Amém? Então, todo ser, a partir de Adão e Eva, todas as pessoas, os eleitos que perderam aquela comunhão com Deus, foram destituídos da glória de Deus, a partir de Adão e Eva, tem a semente da corrupção na carne, tem a semente da mentira, tem a semente do engano, ou seja, o engano da serpente danificou todo ser humano, que passou a ter na sua carne a semente do diabo, na verdade, a lei do pecado. Na carne de todos nós, há uma lei. O que é uma lei? Algo que manda, que domina, que governa. Na carne, há uma força que puxa para o engano, para a mentira, para o erro, para a concupiscência, para tudo que é maligno. Efésios 2, 2 e 3 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós éramos ovelhas, mas nós éramos ovelhas desgarradas. Estávamos todos perdidos. Mas como nós éramos eleitos de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, Deus nos buscou e nos trouxe. E Ele continua trazendo todos os seus predestinados e colocando na sua eclésia, no seu corpo, na família de Deus na terra. Então, ouça. O que você passa hoje de mal, o que você passa hoje de agruras, os problemas, as dificuldades, é consequência do que ele, o diabo, já fez. Ele danificou o primeiro casal e daí para frente todos foram danificados. O pecado entrou no primeiro casal e passou a todos. Então, nós temos uma luta diária, constante, entre o bem que Cristo nos trouxe e o mal que está na nossa carne. Quem está compreendendo, diga amém. Temos uma briga, um fight, uma luta, uma guerra armada, todos os dias, entre o bem que Jesus nos trouxe e o mal que está na nossa carne, Então, esta luta, veja, existe, está na Bíblia, e diz a palavra do Senhor que os nossos espíritos estão perfeitos. A obra da salvação trouxe perfeição ao nosso espírito. Jesus, na manifestação de espírito, veio morar no meu espírito. Ele se fez um com o meu espírito. Aquele que habita no meu espírito é o Todo-Poderoso. Ele é perfeito. Ele me aperfeiçoou, tornou o meu espírito perfeito. Fez uma obra completa. Então, nossos espíritos estão perfeitos, mas a nossa carne está estragada. Amém?
Então diga, eu tenho um espírito perfeito e eu tenho uma carne estragada. A luta é entre o seu espírito perfeito e a carne estragada. Quem está entendendo? Essa é a nossa luta. Romanos 7:21 diz, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Agora, você entende isso? O que meu quer fazer o bem? Que natureza minha quer fazer o bem? Espiritual. Mas quando a minha natureza espiritual quer fazer o bem, quer fazer as coisas certas, quer falar a verdade, quer acertar, ela encontra uma outra lei, uma outra força, que o mal reside em mim. A força do mal está onde? Na minha carne. Então veja, quantas vezes nós queremos agir certo e quando a gente percebe, há uma força que faz a gente agir errado. Você quer falar direito, existe uma coisa que te força às vezes a falar errado. É uma luta. O querer fazer o bem está no meu espírito. Mas eu encontro na minha carne uma outra lei que quer fazer errado. Que não quer me deixar fazer o bem. A Bíblia mostra que o bem, a vida que Jesus nos trouxe, quando recebida em nosso interior, em nosso coração, em nosso espírito, nos dá autoridade para não aceitarmos mais o mal que vive em nós. Então ouça, se você tem Jesus Cristo na sua vida, você recebeu, por causa dele estar em você, você recebeu a autoridade de Jesus, você recebeu o poder de Jesus, para não permitir mais que o mal que está e vai continuar na carne, ganhe esse fight, essa luta. Você está compreendendo? Então, Jesus não nos deixou, sabe, desequilibrados diante desta grande luta, porque na nossa carne há, você sabe, atributos de Satanás. Jesus desequilibrou esta luta quando ele fez morada em nosso espírito, nos dando autoridade, força, poder, domínio, para nós vencermos esta luta. Então, nós podemos ganhar essa batalha sempre. Amém? Porque Jesus não está hoje e amanhã ele não está mais. Aí ele volta, depois ele não está de novo. Jesus é um com o teu espírito e ele está em você para sempre. Então você tem de Deus autoridade, poder, força, domínio para vencer esta lei que guerreia contra o seu espírito. Quem compreendeu? Amém. Às vezes, agora você vai ver a parte prática disso tudo que eu estou falando. Às vezes nós vemos pessoas com 20, 30 anos na igreja fazerem coisas que um incrédulo faz. Ou não vemos? Vemos. Vemos. Né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas aquele irmão me parecia tão consagrado. Me parecia tão consagrado, irmão? É porque essa pessoa não sabe que apesar de ter um espírito perfeito, a sua carne está danificada, a sua carne está estragada. Por isso é que nós não devemos confiar na carne. Amém? Não confie na sua carne, ela é estragada. Você não confiaria decisões, você não confiaria escolhas, você não confiaria um casamento, você não confiaria o seu futuro, as suas finanças, a uma carne estragada, confiaria? Não. Mas muitos confiaram. Muitos escolheram, decidiram, agiram, definiram um futuro na base da carne estragada. E as consequências são um estrago de vida, um estrago financeiro, um estrago de relacionamento, um estrago na família. 1 de Pedro 5,8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Olha, amado, ouça, não adianta jejum de 40 dias, que a carne nem assim é confiável. Você pode fazer o sacrifício que for, você pode, sabe, flagelar a sua carne, bater até sangrar,
Você pode colocar sua carne do joelho na pedra, no milho, sua carne nunca será confiável. Ela é estragada, ela tem a lei do pecado. Veja que a palavra de Deus diz que o inimigo, o adversário Satanás, ele está em derredor. Derredor é muito longe, porque ao redor estão os anjos de Deus, graças a Deus. Mas lá em derredor, onde ele anda, ele fica, ele é um estrategista. Ele arma ciladas. E ele ruge como um leão procurando alguém para devorar. Devorar no original grego é trabalhar na carne. Ele fica procurando alguém entre o povo de Deus que ele possa trabalhar onde ele pode agir. Onde ele encontra atributos dele, que é na carne. Devorar também é prejudicar a carne. Então, a carne, quando ela não é submetida à confissão da palavra, quando a carne não é submetida a uma estrutura espiritual verdadeira, de conhecimento, da graça de Deus, a carne fica exaltada. E é nessa carne, ou através dessa carne, que o diabo age. Não é que ele entra na pessoa, não. Ele sabe tudo que é dele que está na minha carne e na sua carne. Então o que ele faz? Ele arma situações que são muito fáceis dos atributos daqui caírem naquelas ciladas, naqueles estratagemas. Ele põe inclusive pessoas dele, energizadas pelo inferno, no nosso caminho. E às vezes ele usa a carne de outro cristão, porque ele sabe que lá tem atributo que chocado com o atributo dele aqui, aí tem dissensão, discórdia, facção, guerra, desunião. Então, a carne precisa ser submetida a uma estrutura espiritual verdadeira, para ela não ficar exaltada. Porque se ela ficar exaltada, se ela ficar solta, se ela não for submetida ao espiritual, ela vai agir. Ela vai pôr as o quê? De fora? As manguinhas de fora. Então, o mal que está na carne nunca foi, aprenda isso, e nunca será erradicado. Nunca a carne vai se converter. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que submeter a nossa carne àquilo que o nosso espírito já sabe. Então, estou te dando conhecimento espiritual, porque a partir desse conhecimento e de todos que você tem já, você pode submeter a sua carne a esse conhecimento. Os nossos sofrimentos, os nossos problemas, são geralmente, lógico que tem coisas alheias a nós, mas os nossos sofrimentos, os nossos problemas são geralmente resultado do mal que já está na nossa carne. A carne não se aperfeiçoa, nela não há bem algum. Diga, a minha carne está estragada pelo pecado. Ela não vai se converter, ela não se aperfeiçoa. Diga, ela não muda. Romanos 8,13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então, se é a sua carne que ganha essa batalha todo dia, você está caminhando para a morte. Morte física, morte da saúde, morte dos sonhos, morte dos relacionamentos, morte de amizades, morte na família, morte num casamento, morte financeira, morte de projetos, morte. Se você vive segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito, e você tem este poder, esta autoridade e capacidade, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A carne leva à morte, o Espírito leva à vida. O ladrão veio para trazer morte. Jesus veio para trazer vida. Quem é que ganha isso? Jesus? Então você tem que viver no Espírito. Amém? Muito bem. Então a Bíblia diz que o diabo atua na mente. Tem muito crente na lei que fica, está amarrado, e pisa, e está amarrado, e está amarrado. E fica, o diabo está debaixo dos meus pés. Tinha que pisar na mente. Pisar aqui, ó. Porque é aqui que ele começa a trabalhar nos pensamentos, nos desejos, nas vontades, nas concupiscências. É aqui tudo começa a acontecer, é na mente. Segundo aos Coríntios 11:3 diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quantos cristãos começaram com pureza na obra de Deus, com simplicidade, com humildade, com obediência, com aquele amor, com aquela devoção, sabe? Com aquela reverência. Depois a mente foi sendo corrompida por questões da carne. A carne estava desenfreada, estava solta. E esta pessoa se apartou da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quantos cristãos hoje são prepotentes, são orgulhosos, não medem as palavras, são mal educados, são pessoas iradas, são pessoas grosseiras, salvos na carne. Pessoas salvas, mas que se apartaram da simplicidade e da pureza, que são devidas a Cristo, a quem segue a Cristo. Amados, para os puros, tudo é puro. Quando você vê uma pessoa impura, é porque Satanás já lhe corrompeu a mente. Os seus sentidos foram corrompidos. Olha, eu conheço cristão que vê mal em tudo. Aquilo não presta. Aquela pessoa está ali, mas não merecia estar ali. Aquele ganha isso, mas não merecia ganhar aquilo. Isso é uma mente corrompida. Você está compreendendo? O diabo foi trabalhando na carne da pessoa, e ela se apartou da simplicidade, ela se apartou da pureza. Agora, os olhos dela não são mais puros, são impuros. Então, se os olhos são impuros, o interior todo já está impuro. Efésios 4:22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, é a carne o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, esta carne, a nossa alma, a nossa vontade, ela não se converte. Esta carne não se aperfeiçoa. E pior, ela vai cada vez mais se corrompendo. Então, se eu não souber disso, eu vou andar às cabeçadas a minha vida, amado. Toda a minha vida eu vou dar cabeçadas. E depois eu vou dizer com uma Bíblia na mão, eu sou crente. Está aí o testemunho, você sabe, de milhares de crentes derrotados, pessoas que estão aí sendo chacota da sociedade, ou às vezes das suas próprias famílias. Por quê? Porque são vencidas pela carne, andam às cabeçadas toda a vida. Então nós temos que entender que na nossa carne não há bem nenhum. Ouça, se você não tiver Bíblia na sua vida, seu comportamento será horrível. Quando você vira um crente com um comportamento horrível, é porque não tem Bíblia na vida dele. Deve ter uma Bíblia aberta lá em algum lugar, na casa empoeirada. Deve ter uma Bíblia no banco do carro. Deve ter uma Bíblia na mesa do escritório. Mas na vida da pessoa não tem Bíblia. Porque sem Bíblia na mente, ocupando a mente, outro vai trabalhar na mente, que é o adversário, através do engano, da mentira, da concupiscência, de todos aqueles atributos do capeta. Então, às vezes você... Tem mais? 22 só. Às vezes, amados, nós vemos pessoas com 50 anos de igreja, com os mesmos problemas. Os mesmos. O espírito está salvo, mas a carne é má. E a carne tem ganho, e tem prevalecido, e tem humilhado a pessoa, e tem enganado a pessoa, e tem derrotado a pessoa. Então, obrigada, pastor Natal. Então, a sua carne, ela tem que receber todos os dias. Diga, todos os dias. Não, isso não é todos os dias. É todos os dias. A sua carne tem que receber todos os dias o impacto daquilo que já aconteceu no seu espírito. Todos os dias. E você vai fazer todos os dias, com este impacto, pouco a pouco você vai fazendo morrer as obras da carne, porque ela não se converte. O que você pode fazer é Bíblia nela, Bíblia. O que eu vou fazendo? Eu vou matando as vontades da minha carne. A minha carne quer mentir, mas quanto mais Bíblia eu tenho, ela não consegue. Eu consigo segurar a mentira. A minha carne quer inventar história, mas quanto mais Bíblia eu tenho na vida, não dá mais para inventar história. A minha carne quer dar uma zoiada para o marido da outra, mas quanto mais Bíblia eu tenho na minha vida, aquilo eu não consigo mais. Então, quanto mais Bíblia, mais eu vou, o quê? Matando as obras da carne. Eu vou fazendo morrer as obras da carne. Quem está entendendo?
Então isso é um processo de educação. Isso tem que ser treinado. Lutar contra a sua carnalidade é uma educação, é um processo de educação. Se você não lutar contra a sua carnalidade, daqui a alguns anos, você vai estar cheio de problemas, cheio de decepções, e muitas vezes fazendo a seguinte pergunta: como é que eu fui capaz de fazer isso? Gente, mas como eu me meti nessa história? Você vai olhar e vai dizer: mas, gente, onde é que eu estava com a minha cabeça? Na carne. A sua cabeça estava solta, sem Bíblia, sem estrutura espiritual. E o inimigo trabalhou ali nas ideias e a carne, ela tem desejos. Basta um plix, basta uma seta, basta um dardo do inimigo. Ele sabe exatamente em que ponto da tua carne aquilo vai aflorar e aquilo é capaz de ganhar. Então, nós precisamos combater essas vontades da carne. Todos os dias, diga todos os dias. Então, as pessoas não sabem que na sua carne não há coisa boa. As pessoas normalmente não sabem. Elas não têm esta revelação. A nossa carne, ela quer nos trazer dano todos os dias. A nossa carne quer nos trazer sofrimento todos os dias. A nossa carne quer nos trazer humilhação todos os dias. Porque quando você faz uma coisa que você sabe que não deve fazer, que não é bom, que a consequência é ruim, e você faz, o que você sente depois? Vergonha. Você é humilhado. Você diz: o que eu fiz? Quantas vezes nós dizemos: não vou fazer mais, não vou fazer mais, e faz. O que é o sentimento? Culpa, humilhação. De quem vem esse sentimento da acusação? Do diabo. É isso que ele quer. Eu não vou gritar com ele. Eu não vou mais xingar. Eu não vou fazer. Está fazendo. Carne, 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 carne. O diabo está rindo, porque ele está ao derredor. Ele não pode te tocar e nem me tocar. Não pode te possuir. Não pode arruinar. Ele não pode roubar mais nada de você. Mas se você der lugar na carne, ele fica lá longe rindo de você. Você tem que usar aquilo que aconteceu no seu espírito para não deixar mais a sua carne lhe envergonhar. E a única forma dessa carne, dessas nossas carnes não agirem, é mortificá-las com aquilo que o espírito já sabe. Está aqui a importância do estudo da palavra. Quem corre mais perigo? Quem tem menos palavra. Quem conhece menos a palavra. Consequentemente, quem pratica menos a palavra, porque eu não estou falando de teoria. Então, se você entendeu, hoje você vai falar com a sua carne. São duas naturezas. Como você tem autoridade, poder, domínio, força no seu espírito, você pode falar com a sua carne. Então, se você quer falar com ela hoje, precisa falar com ela, diga assim: carne, olhe para você. Não olhe para o irmão, porque você não vai falar com a carne do irmão. Olhe para você. Diga: carne, você quer me humilhar, mas eu vou confessar a palavra de Deus e eu vou romper a força que está nesta carne. Diga: eu sou em todas as coisas mais do que vencedor por Cristo Jesus. Amado, ouça. Tenha cautela com a sua carne. Olha, não deixa ela solta não, viu? Não deixa ela à vontade não. Fica de olho nela. Principalmente quando acaba o culto. Que é a hora que o diabo mais quer mostrar que, de repente, você não fez uso da palavra, não está servindo para nada. Quando você chega em casa, vai encontrar alguém da tua família. Tenha cautela com a sua carne. E como é que se faz isso? Como é que eu consigo dividir as duas naturezas, ter cautela, né, e vencer? É o contínuo estudo da palavra, é o aprendizado, é a adoração a Deus, é buscar a comunhão da igreja. Os isolados são os que mais são carnais. Desculpa, mas eu tenho que falar.
Os mais carnais são as pessoas que se isolam, que não querem amizade, que não querem comunhão, que não querem, que acabar o culto e ir embora logo. Esses são os mais carnais. Porque esta busca da comunhão, ela é proteção para as nossas vidas. É a hora do treino. É confessar a palavra e é viver com temor e tremor. Ouça! Quem não tem temor e tremor de Deus, é porque a carne está prevalecendo. Porque quando a carne está subjugada, quando ela está refreada, detida, é porque há temor na vida. Porque a pessoa que teme a Deus, ela sabe que se ela deixar a carne frouxa, ela vai pagar caro. E ela está zombando de Deus e profanando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Hebreus 10, 26 e 27 diz: porque se viverdes deliberadamente em pecado, o que é viver deliberadamente em pecado? É deixar a carne solta, a carne só peca, não faz nada de bom. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então assim, se a pessoa é salva, Jesus já fez o único sacrifício, não vai ter outro. E a pessoa deliberadamente deixa a carne solta, existe na vida uma expectação de juízo e fogo. Aquilo que é para o diabo, que é para o adversário, que é para o ímpio, vem para a nossa vida. Vive na carne para você ver que inferno você vive. Você não dorme, você tem mal-estar, você tem enjoo, você tem problemas. Você vê sombra atrás de você, você começa com medo, com pânico. Você começa a ter, calores, você começa a ter alucinação. Você não dorme mais, você acha que estão lhe perseguindo. É a expectação horrível de juízo e fogo. Você fica triste, boca caída, quer ficar trancado no quarto. Desconta em todo mundo aquilo que ninguém tem a ver. Por quê? Porque está na carne. E o que vem? Disciplina, correção e açoite. Filipenses 2,12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou você faz a sua carne morrer, ou ela lhe fará morrer. Entendeu? Ou você vai fazendo a carne morrer e não ter força, ou ela vai ganhando e fazendo você morrer. Aquilo que é bom em você morrer. Aquilo que Deus tem para você, vai morrendo, vai ficando omisso. E olha, não põe a culpa na casca de banana do diabo. Porque as pessoas dizem assim, não, eu fiz isso porque o diabo colocou uma casca de banana. O diabo não põe casca de banana. Quem põe casca de banana é gente mal educada, que não sabe que tem lixo. E não põe ali para você cair. Então, não dê desculpa. Você é que não sabia que a sua carne não prestava e que você precisava dominá-la todos os dias. Olha, um dia que você não domine a sua carne é suficiente para você ver o resultado. Um dia. Eu estou dizendo que o fight é diário. Por isso, todos os dias, você tem que ficar ali, olha, tendo cautela com a sua carne. Mateus 16, 23 diz: o Espírito é o que vivifica. A carne, leia comigo, a carne, para nada aproveita. Então não me venha com carne. Não me venha, eu acho. A coisa mais interessante é quando pessoas que não estão frequentes na igreja, não têm comunhão com os irmãos, não assistem os cultos, não têm comunhão com os bispos, depois vem assim, olha, eu vim aqui fazer uma crítica. Vai para longe, Satanás, vá de retro. Vá de retro. Não aceitamos. Porque a carne, para nada, aproveita. Então você tem que saber. E Deus, e a palavra da graça de Deus, é a única que te faz discernir e dividir o que é carne e o que é espírito. Amar não só a sua, mas dá depois para você saber o que é carne dos outros e o que é o espírito. O que você recebe e o que você refreia, o que você rechaça, o que você retém. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Se não aproveita, eu não quero ouvir, não quero nada com a carne de ninguém, não aproveita. Para que eu vou gastar meu tempo precioso da gabinete se a carne? A carne, vá de retro, Satanás. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então tem que ouvir as palavras de Jesus para que a vida que já está lá seja ativada, seja abundante. Ela apareça, ela se manifeste. Amém? Onde eu estou? João 6,63?
Mateus 16, 23. Agora. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Jesus disse a Pedro. Pedro, que depois ele confiou grandes coisas. Pedro, arreda. O quê? Para quem Jesus disse isso, igreja? Pedro, era assim com Jesus. Era assim com Jesus, andava com ele. Respondia as perguntas, era o primeirão. Deixa comigo, deixa que eu faço. Vai para lá, eu sei das coisas, eu conheço os discípulos. Ele estava ali. O que Jesus disse a Pedro? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos... Pedro não estava no espírito, estava na carne. Foi falar para Jesus uma abobrinha, achando que era Pedro e que Jesus ia considerar. Jesus olhou para ele e diz, arreda, Satanás. Ah, como os crentes precisavam ter postura. Ah, como os ministérios precisavam ter postura. A carne de Pedro estava ali, naquele momento, dominada pelo engano, pela concupiscência, pelo diabo. O diabo pode usar a carne de quem não a domina com a palavra da verdade. Ele pode usar. Então, quando a pessoa está na carne, ela está cheia de atributos de Satanás. Mas é preciso dizer à carne que o nosso espírito é forte, que o nosso espírito é perfeito, que o nosso espírito é completo. É preciso que o espírito prevaleça sobre a carne, senão as obras da carne se manifestam. Ora, você sabe, amado, que a nossa carne, ela é fiel ao pecado. E o espírito é fiel a Deus. Então, se você deixar a sua carne solta, sem ser refreada, sem ser subjugada, submetida ao conhecimento do espírito, deixa a sua carne solta para você ver o que ela é capaz de fazer. Ela corre para o pecado, ela é fiel ao pecado, porque na carne há uma lei do pecado. Sabe o que é uma lei? A lei manda, a lei governa. Então, há uma lei na nossa carne que diz, peca, 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 peca. Deixa a sua carne solta. Para de ouvir a palavra. Começa a ouvir carne de outros, para ver o que é que vai acontecer. As obras da carne começam a se manifestar. Veja o que diz Paulo aos Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do... Então, anda na carne. O que você vai fazer? Se você é escravo da lei do pecado, um escravo obedece o seu senhor. Deixa a carne ser o senhor da sua vida, que você vai ter que obedecer. Ela vai dizer, peca, mente, inventa, ri na frente, enfia a faca por trás, destrói, divide o amigo, inventa calúnia, rouba. Ela vai falar isso. Adultera, fornica, não acredita nisso, sai fora, sai da igreja. Ah, lá fora você é feliz. Isso é a carne. Talvez alguém diga, bispa, quer dizer que eu sou salvo, eu sou uma nova criatura, um regenerado, mas a minha carne é imunda. E porque ela é imunda, ela me envergonha? Exatamente. 1 de Pedro 3,21 diz assim, a qual figurando o batismo, não é o batismo nas águas, é a imersão em Cristo Jesus, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então veja, a imundícia da carne não é removida. Você pode ser salvo, você pode frequentar a igreja, você pode ser fiel dizimista, você pode ser consagrado, profeta, você pode ser a melhor pessoa na obra de Deus e para Deus, um santo irrepreensível. A carne, o que é que diz aqui? Tem uma imundícia que não é removida, não sai. E qual é a minha participação nessa luta? Estamos indo para o fim da mensagem. Qual é a minha participação nesse confronto? Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então veja, sou eu, é você que não deixa a carne reinar. É você que não deixa a sua carne obedecer às paixões que ela tem. O que são paixões? Você já viu uma pessoa apaixonada? É desenfreada, é louca. Não pensa, não raciocina, é apaixonada.
Então a carne tem paixões, ela é desenfreada, ela é louca. Ninguém consegue reprimir, falar para ela, ela vai fazer aquilo. E qual é a sua participação? Não deixa ela reinar. Não deixa ela obedecer às paixões que ela tem. Quais são elas mesmas, bispa? Porque eu preciso saber essa lista aí. Eu vou ler só uma lista, de Gálatas 5, 19 a 21. Tem muitas mais que nós vamos estudar ao longo desta série. Ora, as obras da carne são conhecidas. Ninguém diga que não sabe o que é, porque sabe. E são: prostituição. Ah, mas um crente pode. Impureza, mas um crente. Lascívia, um crente lascivo. Idolatria. Crente idólatra. Aguarde as próximas mensagens que eu vou lhe falar sobre crentes idólatras. Feitiçarias. Crente feiticeiro. Inimizades. Esse eu não preciso nem falar muito. Porfias. Ciúmes. Iras. Discórdias. Discórdias. Dissensões e facções. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, olha, essa é a nossa carne, amados. A nossa, de todos nós. E cabe a nós não deixá-la reinar. Não deixar a nossa carne obedecer às paixões dela, às inclinações dela. Ela quer beber. A carne quer idolatrar. A carne quer fazer facção, a carne quer grupinho, a carne quer ira, a carne quer loucura, a carne quer desgraça, o pecado, a maldição. Não deixe reinar. Isto cabe a você, isto cabe a mim. É possível, bispa? Lógico que é possível. Segundo aos Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, é a nossa carne, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder de Deus está no seu espírito. O seu espírito, junto com o espírito de Deus, estão dentro de um vaso de barro. Quer dizer que tem uma carne estragada, imunda, podre, que para nada aproveita, e dentro de você há um excelente poder. E é nesse excelente poder que você tem força, autoridade, que você tem domínio sobre todas as paixões da sua carne. Ninguém diga que não consegue, que não aguenta, que não, sabe? Olha, mesmo a nossa carne sendo imunda, mesmo a nossa carne sendo cheia de concupiscências, ela pode ser totalmente dominada. Diga, a minha carne, mesmo imunda, pode ser totalmente dominada. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da... Então Jesus fez uma obra no meu espírito, que me livrou da força do pecado, me livrou da força da morte. Quer dizer que a lei do Espírito é mais forte do que a lei do pecado. Amém? Diga, a lei do Espírito triunfou sobre a lei do pecado. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Agora, não se meta com a lei, em nome de Jesus, senão o pecado lhe domina. Na lei, todo mundo, a carne fica desenfreada. Amado, há um chamado de Deus para cada um de nós não darmos ocasião à carne. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Que eu é esse? Quem é esse eu que não me deixa dominar por coisas ilícitas? Que eu? O eu espiritual, a minha natureza espiritual. A força que eu tenho de Jesus, a autoridade e o poder de Cristo. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gálatas 6, 7, 8. Não vos enganeis, amados, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Agora vem algo tremendo.
Porque o que semeia para a sua própria carne, quer dizer que se a carne todo dia ganha, está tendo uma semeadura. Falou o que não devia, falou palavrão, semeou na carne. Xingou um irmão, semeou na carne. Provocou uma discussão, semeou na carne. Ofendeu alguém, semeou na carne. Destratou uma pessoa, semeou na carne. Pensou além do que convém, julgou, criticou, condenou alguém, semeou na carne. Fez pouco de alguém, semeou na carne. Fez futrica de alguém, semeou na carne. Inventou alguma coisa que não viu e nem aconteceu, semeou na carne. Mentiu, semeou na carne. Foi buscar alguém para briga, semeou na carne. Foi tirar satisfação, semeou na carne. E o que semeia para a sua própria carne, colherá da carne? Diga com força, corrupção. Ou está todo mundo assustado? Não sei porque minha vida não anda. Só corrupção, vou na igreja, mas essa igreja, sabe? Essa igreja, eu continuo na corrupção. Você continua na carnona. Porque está semeando na carne, colhe o quê? Corrupção. Na carne, você colhe da carne corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Diga glória a Deus. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você está aqui, não é para me servir. Ainda que haja alguns departamentos e algumas áreas que precisam servir, o diaconato, por exemplo, servem à mesa da igreja e dos pastores. Mas você está servindo num reino inabalável que você recebeu. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Diga, santo temor, reverência. De novo, santo temor, reverência. Vocês percebem que não tem nada a ver com a carne? É para servir, é para estar na casa de Deus, é para reter a graça, com santo temor e reverência. E eu encerro com Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, quem é irmão aqui? Fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião, para dar brecha, força à carne. Antes, sede antes, servos, uns dos outros pelo amor. Aqui tem o maior segredo para você vencer sua carne. É por amor sermos servos uns dos outros. E o servo se submete, serve, não discute. Subjuga a sua carne. Então, você tem liberdade, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Pode acabar o culto aqui, e você pode arrumar um barraco aí no estacionamento. Pode. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Não use a liberdade que você tem para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Ouça, no final de um culto destes, quando Deus se fez presente, Deus falou, Deus ministrou aos nossos corações, Deus curou, Deus operou maravilhas entre o seu povo, enquanto estamos aqui ouvindo a sua voz, louvando, adorando. Será que o santo temor, a reverência e o amor, depois de um culto desse, podem ser negligenciados e ainda se dá lugar à carne? Esta é uma questão para você levar, para você mesmo responder. Louvamos a Deus, levantamos mãos santas, adoramos, bendissemos, semeamos, nos alegramos com o testemunho dos irmãos, fomos presenteados com um testemunho público
de uma renovação de aliança. Ouvimos Deus nos ensinar, nos revelar a respeito da nossa luta, de como vencer, de como Ele quer que seja o nosso proceder, para que haja vitória, sucesso, harmonia em casa, no casamento, com os filhos, nas finanças, nos relacionamentos, na igreja. E aquilo que nós não vimos, Deus fez. Deus curou aqui, Deus restaurou, Deus restituiu, Deus alegrou pessoas tristes, Deus abriu a mente, Deus inspirou, instruiu, Deus corrigiu, Deus exortou, Deus edificou. Será, amados, que o santo temor e a reverência e o amor pode ser negligenciado depois do que a gente recebe aqui? Pense nisso. Vigie a sua própria carne. Com certeza, se você não a dominar, ela vai dominar você. E vai enganá-lo, como tem feito, infelizmente, com alguns crentes. Vamos dizer, nada de carne. Diga, nada de carne. Diga, mas santo temor, reverência e amor. Vamos dizer uma vez mais. Diga, nada de carne, mas santo temor, reverência e amor. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, nada de carne, mas reverência, santo temor e amor. Nada de carne, mas reverência, santo temor e amor. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Louvamos a Deus por esta palavra bendita. Estamos entendendo quem somos, a nossa posição em Cristo Jesus e como nós podemos ser de fato, em todas as coisas, mais do que vencedores. Amém? E os crentes estão aí fora buscando batalhas espirituais com os capetas. Não sabe qual é a batalha do dia a dia. Todos os dias, tem uma luta daquelas. E olha que os oponentes não chegam nem perto da força daqueles que nós vimos no telão. São muito mais fortes. A sua carne é fortíssima. Tenha cautela com ela. Mas mais forte e poderoso é aquele que está em você. Eu quero desafiar a igreja hoje, para se alguém aqui foi humilhado pela sua própria carne, e não olha para alguém, não conversa com outro, não dirige a palavra, hoje, em nome de Jesus, com reverência, santo temor e amor, nós vamos quebrar isso, nós vamos procurar as pessoas, nós vamos dar como é aquele golpe final lá? Um nocaute no diabo da carne. Dê um nocaute no diabo. Dê um sorriso. Vá até aquela pessoa e diga, a minha carne, a sua, a nossa, nos humilhou, envergonhou, e o diabo está lá festejando ao derredor. Mas hoje nós damos um golpe fatal. Amém? Vamos fazer reinar o espiritual. Em nome de Jesus, vamos começar praticando a palavra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado por trazer informações importantes, ó Deus, para as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque a Bíblia Sagrada nós temos ensinamentos, nós temos direcionamentos corretos, ó Pai, para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos receber esse alimento, nós podemos aprender, ó Pai, discernir o bem do mal, discernir a carne do Espírito, ó Pai. Isso se faz através da eficácia da Tua Palavra, Jesus. Obrigado por nos trazer esta pregação nesta noite, ó Pai. Obrigado, Jesus, pela vida da nossa bispa Solange Brant.
Obrigado, ó Pai, porque ela tem se esmerado, Jesus, ela tem colocado a sua vida nas tuas mãos para ser instrumento, ó Deus, teu, nas nossas vidas. E nós recebemos com ações de graças a tua palavra, toda exortação, Jesus, todo direcionamento que vem do trono da graça do nosso Deus, que nós sabemos que é para cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor, das ovelhas que Ele mesmo traz a esse lugar, que Ele coloca na internet para ouvir e para absorver esses conhecimentos fundamentais para o nosso bom viver. Te louvo, ó Pai, pelo nosso ministério, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo, pela sua família, família apostólica, Jesus. Te louvo, ó Pai, pela Igreja Cristo Vive de São Paulo, por aqueles que o Senhor tem colocado nesse lugar, as tuas ovelhas preciosas, sedentas que são, Jesus, de ensinamentos, ávidas em conhecer a verdade que liberta, a graça de Deus, essa palavra maravilhosa que um dia transformou a vida de todos nós. É diante desse conhecimento, ó Pai, com esses ensinamentos que nós declaramos que a graça, o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você precisar sair, fique à vontade. As portas do Espaço Gourmet vão se abrir agora. E quem quiser pode ir lanchar, pode ter comunhão, procurar aquele irmão que não abraça há muito tempo, vencer a carne, vença a sua carne, amado. Louve a Deus. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Declare jamais, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no... Nós estamos no caminho certo. Estamos na estrada de Deus. Essa estrada não nos desviamos. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estou no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Declare jamais. Eu não me desvio nunca mais.
eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo. Sua igreja, vem, vem, vem. Vou meu alvo é Cristo. Bem alto agora, vou avançar. Meu alvo é Cristo. Vem, 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 vem. Meu alvo é Cristo. Vou avançar. Eu vou crescer. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar. Eu vou crescer. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Vão em paz, Amém. em nome de Jesus. Tenham uma excelente semana. Amém. Grandes vitórias, grandes manifestações do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém. Boa Glória noite, a Deus. internautas. Até Amanhã, amanhã, oração 20 e horas, confissão. oração e confissão. E diga quem está ao seu lado: nada de carne, Santo mas temor. reverência, Reverência. santo temor e amor. Aleluia. Boa noite a Tchau. todos. Os nossos visitantes, nossa sala de oração aqui com o pastor Bill.